Tem pessoas que cantam músicas, tem pessoas que contam história e tem pessoas que é as duas coisas. Hoje eu conheci uma fênix. Aninha, seja bem-vinda ao Universo Fênix. Eu amei te conhecer porque você é uma fênix, assim como eu. Gente, Laura, prazer é todo meu. Estou muito feliz por esse convite. Nós tivemos essa sintonia, né, através da nossa amiga Lilian, que deu esse contato. E eu estou muito feliz porque te conheci e senti em você também essa mesma energia boa, né, de ser uma fênix. E eu senti muito a mesma bom, coisa obrigada. Também. Eu amei. Que bom, meu amor. E Aninha, quem é a Aninha Odalisca além dos palcos e das redes sociais? Gente, a Aninha Odalisca, ela é a cantora, né? É a cantora que faz seus shows, que grava, que dá entrevista. A Aninha fora do palco, ela é outra pessoa. Eu sou muito ativa, né? Eu gosto de estar correndo atrás, eu nunca paro. Eu acordo de manhã já com a minha cabeça fervilhando, eu nunca me desligo, né? Porque a gente, ainda há pouco, nos bastidores, nós estávamos conversando que a gente tem que o tempo todo estar ligado, se evoluindo, porque o mundo ele vive em transformação, né? E se a gente não acompanhar, a gente fica para trás, com certeza. E eu sou essa pessoa, eu sou ativa, eu sou alegre, eu amo meus amigos, amo minha família, meu neto, minha filha. Gosto de estar fazendo resenhas, cantando em aniversários. A minha vida, eu dizia para a mamãe que eu queria que o mundo se acabasse em festa, que eu queria morrer dançando. Porque pense numa coisa que eu gosto de fazer, dançar, cantar, brincar, curtir. É maravilhoso. É teu mundo também, né? É o meu mundo, é o meu mundo, é o que eu vivo. Eu não vivo, eu não tenho assim duas caras. Onde eu vou, eu gosto de estar brincando, cantando. É muito engraçado. Às vezes a gente vai como profissão mesmo, né, cantar nos shows, nos palcos. Aí quando a gente vai se reunir para brincar, música. A música sempre em movimento, sempre, né? sempre. E é Aninha, isso. você é muito bonita. Olha. Obrigada. Linda. Obrigada, meu amor. Aninha, quando você percebeu que a música não era apenas um sonho, mas um propósito para sua vida? Olha, Laura, assim, a partir do momento que você adquire uma maturidade, né? Eu, desde pequena, sempre gostei de estar pintando cabelo, pintando unha, pintando as minhas irmãs. Eu queria estar... Sempre a gente se vestia, pegava as roupas da mamãe, sapatos, abria os armários e ia fazer desfile. Eu sempre quis estar em palco, em passarela, essas coisas. Então, você desfilou, né? Desfilei já. Desde de novinha já tinha esses concursos da escola, todos eu fiz, todos eu ganhei. Miss Caipira, Miss Piscina, tudo que era concurso que tinha. Como que você não ia ganhar? Você é muito bonita. Obrigada. Então, quando esse sonho começou a se tornar realidade, de achar que era aquilo que eu queria fazer, foi quando eu tinha tipo uns 13 para 14 anos, que o meu pai, a família do meu pai é toda de músico, meus irmãos de músicos também, nós tocávamos desde novinhos juntos, violão, percussão. E o meu pai falou assim um dia: olha, Toninho, que era o nome do meu irmão, chama a Ana, que a Ana tem uma voz boa, vamos treinar para ela cantar. Então ali, a partir daqueles 13 anos de idade, ligou uma chave ali, sabe? Que aquilo foi amadurecendo com o tempo e eu percebendo que era aquilo mesmo que eu queria, que eu gostava, que eu amava e que ia ser a minha profissão. E até hoje é a minha única profissão. Eu sou cantora desde os 13 anos de idade. Você não fez outra coisa, só cantar? Não fiz outra coisa. Uma época eu tive alguns percalços na vida e eu tive que parar, dar um tempo na minha carreira para dar uma ressignificada, para saber o que eu ia fazer por conta de uma tragédia muito grande na minha vida. E aí eu fui ser cabeleireira, vê se pode, porque desde criança eu queria, na verdade foi um convite de uma amiga que me viu em depressão, né, que eu entrei em depressão, disse: não, vem pro salão comigo, eu tenho meu salão, tu sabe, a gente já se conhecia há muito tempo, vem comigo, tu fica comigo. E eu fiquei uns 2 anos lá com ela, a música tinha esfriado mesmo, eu não conseguia cantar, mas aí Deus é tão maravilhoso que ele vai, né, te dando
aquele amparo. A palavra de Deus é linda, ela é boa, perfeita e agradável, por isso que a gente tem que estar o tempo todo ligada ali na palavra do Senhor. Com certeza. E aí hoje eu canto, já tentei largar, gente, porque não é fácil, é uma profissão difícil demais. Você quer fazer sucesso, você quer ser nível nacional, e isso é muito difícil, porque infelizmente nós não temos apoio político no nosso estado. É muito complicado. Então, aqui a pessoa vai por conta própria, pega o teu dinheirinho que tu ganha no show, que o povo gosta, guarda, começa a gravar teus áudios visuais, porque tu não adianta, tu vai e tu não tem apoio. É impressionante. Então, eu tô aqui nessa luta, cantando, tentando. Sim, mas já é um sucesso, tá? Graças a Deus. Eu tive o privilégio, a sorte. Eu fiz parte da banda Arilô, uma banda muito famosa daqui de Belém. Eu tive a oportunidade de gravar com esse maestro, que era o dono do Arilô, Manuel Cordeiro, onde ele me ensinou coisas maravilhosas da música. E quando ele gravou a Odalisca foi um estouro. Em 98, essa música foi assim, essa música é muito uma linda. febre em todo o estado, fora do estado. Eu já fiz show no exterior com essa música. Então, hoje eu tive, há alguns anos já, a Calypso regravou e tem me dado muita abertura por conta dessa gravação da Calypso. Afinal de contas, eles estão em nível mundial, né? Nacional, mundial. E eu só tenho a agradecer, sabe? Porque não é fácil você sair a priori com uma música, a primeira música, e a primeira música estourar. É difícil, tem que ter muita sorte, tem que ter muita competência. E graças a Deus o meu maestro na época, Manuel Cordeiro, foi super competente em fazer aquele arranjo maravilhoso, que através de Edilson Moreno, que é o compositor da música, um dos nossos grandes astros também da música popular paraense, fez essa letra e a gente gravou em 98 e até hoje essa música ela é sucesso. E você nunca cantou com a Joelma, subiu assim no palco? Já, muitos anos atrás na Calypso, já fizemos show em Castanhal, em interior, mais no interior do estado. Porque depois que a Calypso realmente estourou, eles não vinham quase mais aqui, né? Mas nós somos amigos, eu sou muito amiga do Chimbinha, ele grava todos os meus discos, todos ele que grava. Manteve nessa amizade. Manteve, ele que gravou a Odalisca, a guitarra de Odalisca foi ele que gravou, e ele é super meu amigo, mais com ele, né, porque ela não mora aqui, mas a Calypso é uma grande referência para nós, né, eles foram uma banda que realmente souberam fazer a história deles. E abrem portas para abre com certeza, para o ritmo Calypso, para o brega, para o Tecnomelody, aí hoje nós temos várias já, Manu Batidão, enfim, Gabi Amarantos, né, Viviane, são pessoas que do nosso cenário do brega que já estão aí nacionalmente. Mas a gente não perdeu a esperança ainda. Não, nunca pode perder nem a esperança. Pode, nem deve. Antes de ir para a próxima pergunta, eu fiquei com uma dúvida. Você não deixou ninguém careca lá no salão, não, né? Não. Não, era muito cuidado. Ela só deixava eu lavar os cabelos e vender produtos. Tá ótimo. Qual foi o maior desafio que você enfrentou no início da sua carreira? O maior desafio é a parte da divulgação. É a parte quando você consegue... até que para gravar não foi assim muito difícil. Porque, como eu vinha saindo de uma banda de nome, Arilô, as portas estavam muito abertas para mim. Então, o próprio dono do Arilô, Manuel Cordeiro, disse, olha, Aninha, você venha que eu vou gravar. Como sua indenização da saída da banda, que a banda acabou, deu um tempo, na verdade, na época, agora ela já retornou. Você venha que eu vou gravar o seu primeiro trabalho, solo. Pense que eu fiquei morrendo de medo, porque eu só tinha cantado em banda até então. Tinha vindo eu imagino. Só de trio, com meus irmãos, de outras bandas que eu participei, bandas que nós lançamos na época, a banda... nem lembro mais o nome, tem tantos anos, enfim. Banda Encarte. E aí, depois disso, o Manuel veio e me fez a proposta e eu aceitei. Meio temerosa, né? Aceitei. Só que o que aconteceu? Eu gravei um primeiro CD com 10 faixas estilo Arilô, lambada e forró, né? E um brega, que foi Odalisca nesse primeiro CD. E foi assim uma coisa muito... Já estava quase tudo pronto. Ele falou, Aninha, você está vendo que o brega está estourado aí. O Roberto Vilar estava muito estourado, o Alberto Moreno, o próprio Edilson Moreno, com Pirangueiro.
Ele disse, você tem que ir atrás de um calypso desse aí, de um brega calypso desse aí para você gravar, que tá estourado. Eu falei, é verdade. Aí foi quando eu reconheci o Edilson, fui atrás do Edilson. O Edilson, não, vou te dar essa música e tal, não sei o quê, pode ir lá gravar. Antigamente era assim. Só que a dificuldade foi depois. E agora? Tô aqui com o CD na mão, como é que eu faço para tocar esse CD? Que tem que pagar, filha, não tem jeito. Tem que pagar a rádio, tem que pagar divulgador. E vai e na época as aparelhagens também acontecendo muito. Só que ninguém faz nada de graça para ninguém. Pouquíssimas pessoas, são poucas, né? São poucas. Mas Deus é tão maravilhoso. O que aconteceu? Eu fui chamada pela Rádio 99 FM, que eles estavam gravando uma coletânea de 12 bregas, onde eles queriam Odalisca, queriam Leviana, do Diogo, Leviana, que até Reginaldo Rossi gravou, fazendo 1000 loucuras comigo na cama. Aí entrou 12 músicas e Odalisca. Né? Entrou junto. Minha irmã, foi coisa de Deus, que essa rádio ela até hoje é o primeiro lugar, né? Brega paraense é a 99 FM. E eles arrebentaram tocando essas músicas que na época estouraram, todas as músicas estouraram. Vendemos muitos CDs, íamos para... Naquela época era CD, nós íamos para as lojas no comércio de Belém fazer promoção para vender CD. Era uma maravilha, a gente ficava autografando e os fãs ali. Graças a Deus, eu percebi essa dificuldade, mas Deus foi tão bom que já mostrou o caminho. Tá aí, minha filha, eu vou te dar o milagre completo aí. A bênção vai ser completa. A importância de você mesmo com medo ir, né? Com medo? Eu tava com muito medo, porque eu nunca tinha cantado só. E mesmo assim você foi. Fui, enfrentei. E percebe que Deus estava ali o tempo todo contigo, O tempo né? todo, com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso, impossível. Como você fala, já vejo a presença de Deus na sua com vida. certeza, com certeza. E existe, assim, alguma história de bastidor que seus fãs não conhecem e que você pode compartilhar hoje? Existem muitas, né? Existem muitas. A que muito me marcou foi uma viagem que eu fiz para o estado do Amazonas, onde nós íamos virando numa lancha, 2 horas da madrugada, no Rio Madeira. E você ter que chegar no lugar do show. Eu saí de um show para ir para o outro, de lancha, essas voadeiras que chamam. No Rio Madeira. O Rio Madeira, ele é um rio muito violento, ele é um rio muito cheio de correnteza. E ele é madeira porque ele realmente tem muito toco de árvores que as correntezas vêm trazendo. E a gente ia virando, porque realmente o barco bateu num toco. Nós estávamos com um músico dentro da lancha, com o divulgador, com o empresário, todo mundo. Eu cheguei encharcada. Eu não tinha mais onde colocar água. E isso eu tinha que ir direto para o palco. Quando nós chegamos lá, o povo estava querendo quebrar tudo na festa, achando que eu já não ia. Porque eles começaram a andar mais lentamente, porque estávamos nos molhando muito e corremos risco de vida. E quando eu cheguei lá, eu perguntei para o empresário, e agora, o que a gente vai fazer? Aí ele falou, não fala nada, porque eu acredito que o que você falar não vai convencer. Deixa que eu vou te anunciar, vou dizer que você já está aí, vamos ver se eles vão querer. Vocês vão querer a Aninha e tal? Então, realmente, isso para mim, eu fiquei assim, eu queria ter falado, sabe? Eu queria ter me justificado para o público, e eu não pude, porque ele não deixou, entendeu? Aí ele foi e não falou assim o que tinha acontecido, mas disse que tinha sido um pequeno atraso, que não tinha sido culpa nossa e tal. Mas a Aninha tá aí, vocês querem? Aí o povo se acalmou e tal, e fizemos um showzaço. Então foi uma coisa que me marcou muito. E cabelo molhado mesmo? Tudo, Laura, tudo, do jeito que tava. Só fiz sacudir. Eu tinha os cabelos todos cheios de cacho. Então não deu muito assim, não foi choque, porque geralmente se fosse cabelo liso ia estar escorrido, né? Só que o meu cabelo, quando eu comecei a minha carreira, ele era todo cheio de cacho. Eu só fiz balançar, mano. E a roupa era toda preta. E de noite, então tudo foi disfarçado. Aí deu pra fazer o show, graças a Deus. Mas é complicado. Nunca souberam, né? Nunca souberam. Agora eles vão saber. Vão saber. Se eles verem, eu vou mandar lá pra Manaus isso aqui tudinho pro povo, pra galera A importância assistir. de você ser linda, né? Que você nem precisou. Não precisou nem de nada. Acho que passou um batom na boca e tchau. Porque esse Rio Madeira, já vi falar mesmo, é muito perigoso. Muito perigoso. Os rios do Amazonas, do Amazonas, esse é muito perigoso. Ele é com muita correnteza, então as árvores elas são levadas, né, pelas águas.
E aí, para navegar à noite, eles nem aconselham, inclusive. A gente foi porque a gente precisava atravessar de um lado para o outro, né, para fazer o trabalho. E Deus estava lá de novo. Deus estava lá, mas com certeza ali no barquinho. Falando em Deus, se Deus estivesse aqui sentado aqui hoje, você pudesse fazer uma única pergunta, qual seria? Ai, Laura, isso é muito difícil para mim. Temos tantas perguntas para fazer, né? Assim, eu realmente, eu já fiz essa pergunta para Deus, né? Porque foi uma coisa que marcou muito a minha vida, é a maior dor que eu tenho na minha vida, que foi a perda de um filho, né? Há 14 anos atrás. E a pergunta que eu já fiz muito, eu nunca mais tinha perguntado, mas como você perguntou, se eu tivesse que perguntar de novo, eu ia perguntar de novo, por que o meu filho? Por que o meu filho? Sabe? Porque a gente busca respostas, mas a gente não consegue, por mais que Deus te mostre as coisas, sabe? Por mais que você confia que ele está com Deus, que eu vou encontrar, mas para mãe é muito difícil isso. Sabe? Mas eu creio, hoje eu creio que Deus está cuidando dele, precisou dele, e ele está nas melhores mãos, né, do universo, né? E era isso. Se eu tivesse que perguntar, eu ia perguntar para ele: por que Deus? Por que o meu filho? Você já assistiu aquele filme A Cabana? Já passei mal, não dei conta de assistir da primeira vez. Eu achei muito forte também, mas ele dá uma explicação, né? Dá. Aí depois eu tentei de novo, aí o meu marido, não, vamos fazer o seguinte, tu toma um calmante, porque se tu começar a passar mal de novo, tu já tá mais controlada. Aí eu tomei um calmante, mas não adiantou, eu passei mal de novo, já consegui assistir na terceira vez, assim, tipo, alguns anos depois, sabe? Ele é forte. É muito forte. Mas ele responde filme. Algumas perguntas. Muitas coisas. Aquilo ali é consolador, aquele filme. Ele é muito consolador. E você vai ter sua resposta também. Amém. Obrigada. Então, assim, e se você pudesse voltar no tempo e conversar com a Aninha de 15 anos, o que você diria para ela? Sua louca! Olha o que tu fizeste na tua vida. Meu Deus, essa é uma pergunta bem estranha, porque eu ainda não tinha parado para pensar, né? A gente... Assim, Laura, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Né? Que bom, né? Eu acho que eu vivi as coisas que Deus determinou para eu viver, né? Claro que tem algumas besteirinhas que a gente faz, besteiras, sim, né? Sim. Que todo mundo, não vou dizer que eu nunca me arrependi de nada, que isso não é verdade. Mas são besteiras, coisas que você deveria, às vezes olha para trás e diz, pô, nem deveria ter feito. Ah, mas já passou, perdão, Deus, eu fiz. Eu sinceramente, eu diria para ela assim, olha... É difícil porque a maturidade te ensina muita coisa, né? Eu diria que os caminhos teriam que ser um pouquinho por outro lado. Eu não deveria ter ficado em Belém, sabe? Eu deveria ter buscado logo os grandes centros musicais que é Rio de Janeiro e São Paulo, como muitos artistas fizeram, e deu certo, né? Só que assim, eu com 15 anos, eu era uma jovenzinha, solteira. Estava com os pais, né? Exatamente. Então, eu depois, por exemplo, quando a minha carreira estourou realmente, eu estourei, eu já era mãe. Eu já tinha 2 filhos, já tinha meu filho, já tinha minha filha. Então, eu estourei, eu tinha 37 anos quando a Odalisca estourou, entendeu? E foi assim, eu achava que já estava tarde, eu saí. Eu não tinha como sair, eu não tinha como largar meus filhos. Entendeu? Então, se eu tivesse que ter feito, era para eu ter feito quando eu tinha 15 anos, realmente. Então, de 15, era para ter sido mais esperta, era para ter ido com 15 anos embora. Porque muita gente fez, né? Mas aí, pensando por outro lado, né? Tu não teria teus filhos. Não teria meus filhos, exatamente. Então, e eu acho que... seu netinho, né? A minha netinha que vai nascer também agora, pois tá com 8 meses. Então, assim, por isso que eu te entenda. digo que eu não me arrependo, sabe? Eu estou dizendo que eu diria para ela, que seria para minha carreira... Seria interessante demais que eu tivesse ido procurar os grandes centros. Mas que bom que não foi Mas também, que bom né? também que eu estou aqui, né, no meu parazão. Menina, eu morei 4 anos na Europa, de 2018 a 2022, em plena pandemia. Fui embora para lá, porque foi uma época que eu também dei um time na minha carreira. E
quando eu chego lá casada, com vários planos, várias coisas para fazer, a pandemia veio e vupt. Essa pandemia lá. Cara, aí quer dizer... e tinha planos de música também. Nós íamos expandir a música para lá. Aí já não podia mais sair. Nada, fecha tudo, fecha a casa, te tranca e... Uma confusão muito grande. Aí, quando eu, com 4 anos de Portugal, a minha filha liga, mãe, tô grávida. Era o sonho da minha vida. Aí, minha irmã, com 4 meses eu estava aqui de volta, malas e cuias, mas não me arrependo também. Vim para o nascimento do meu neto, amo, sou enlouquecida por ele. E cheguei e falei, quer saber? 1 ano depois que ele nasceu, depois que a coisa acalmou, eu retomei de novo a minha carreira. Com força total. E agora continue, a gente tá... porque você é uma fênix. Não importa Exatamente, a idade, não importa, tempo, Laura, para tu ver, tá né? Como a gente renascendo. sempre, a gente tem que estar mesmo bem fênix, porque Bem não tem fênix, jeito. Não tem jeito. É. Olha, eu tive que ir para a Europa para vir para cá, para recomeçar a carreira. Tudo É de muita novo. coisa, gente. Pelo menos conhecer a Europa. Oh, maravilhoso, país maravilhoso, super aconchegante, seguro que você fica. Agora o frio também me incomodava muito, porque eu sou do norte. Mas foi uma experiência maravilhosa. Sim, E eu volto todo ano lá, porque minha família é de lá, meus irmãos, tenho sobrinhos, e muitos amigos, deixei muitos amigos. E eu volto todo ano. Não der 2 anos no máximo, eu tô lá. sim, tem que ir visitar os Tem que parentes, né? ir. É. E aqui em Belém, você está fazendo muito show? Olha, essa época agora é boa, né? Que é de São João, estamos com uma agenda bem bacana. Estamos aí, estamos com música lançada, lancei uma música agora. É uma regravação que eu fiz. É uma regravação e uma versão de Raul Seixas, que foi gravada em 1972 pela cantora Diana. Ele era água que eu bebia, ele era a fonte da minha alegria. Senti orgulho namorar com ele, ele era meu, eu era dele, tudo acabado, fiquei tão triste, mas não me queixo, ninguém vai me ver chorando. Eu vou guardar o meu lamento pra quando... A gente gravou num bregão bem pra cima, sabe? Sim. Então, segue lá, galera, em todas as plataformas digitais, YouTube, Deezer, Spotify... Tudo, tá tudo lá. Só digitar Aninha Odalisca, Meu Lamento. Curte lá a cantora que tá babada a música. E para te contratar, como é que eles fazem? Olha, eu tenho minhas redes sociais, que é o Instagram, que é o que mais a gente se usa, né? Sim. Que é aninha.odalisca. Aninha.odalisca, te liga. Lá tem todos os meus contatos, tem telefone, tem YouTube, tem tudo. Só entrar lá, aninha.odalisca. E ir nas plataformas e digitar Aninha Odalisca, escutar todas as nossas músicas, são todos os álbuns estão lá. Tenho 5, 6 álbuns lançados já. Amém. Desde 1998. Então é isso, Aninha, muito obrigada por você compartilhar um pouco da sua história, porque eu sei que tem mais história, teria que marcar o segundo podcast. Com certeza. Mas é isso, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. Obrigada, eu amei. Obrigada ao Wagner pela atenção aí, pelo carinho. Beijo a toda a galera do nosso estado do Pará. Um beijo, Lília, Júnior. Fiquem com Deus. Até a próxima, hein, Laura? Tá bom, até a próxima. E para vocês que estão nos acompanhando, não esqueça de compartilhar, de curtir e, claro, seguir a Aninha nas redes sociais. Beijos de uma Fênix e até o próximo voo.